Olá pessoal, tudo certo com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos a mais uma aula da disciplina de termodinâmica aplicada em Engenharia Química 2. Ainda no módulo 4, hoje na parte 2, nós vamos conversar sobre as equações de estado cúbicas. Então, bora lá. Quando a gente fala em cálculos de equilíbrio de fases, aparece sempre a necessidade de determinar pontos de equilíbrio. Esses pontos de equilíbrio normalmente são pontos dados aí em condições de equilíbrio líquido-vapor. Esses pontos são determinados a partir de um equipamento, que é o ebuliômetro de Fischer, que está aqui nessa foto, para que vocês tenham uma ideia de como ele funciona. E os cálculos, na grande maioria das aplicações, ele tem como principal finalidade realizar previsões de comportamento dentro desses estágios de equilíbrio líquido-vapor com o menor custo associado. Normalmente fazer esses experimentos aqui não é barato, a gente precisa usar reagentes em condições muito puras, que são muito caros. Então os cálculos de equilíbrio surgem como alternativa para que a gente consiga determinar as características desse equilíbrio com um custo menor associado. Esses problemas de custo eles são ainda mais graves quando a gente trata de sistemas a alta pressão. E por que eu estou falando de sistema a alta pressão aqui nesse momento? Porque é nesse tipo de situação que as equações de estado aparecem como as principais alternativas de cálculo. É aí que elas se dão melhor, é aí que elas funcionam melhor. Então, nessas condições, o que a gente vai fazer é utilizar das equações de estado ou de combinações entre equações de estado e modelos de energia de Gibbs de excesso para que a gente consiga determinar essas condições de equilíbrio e entender o comportamento de fase nos sistemas. Isso serve tanto para caracterizar e determinar características operacionais do processo mesmo, como para dimensionar alguns equipamentos de separação em específico. Conforme eu disse na apresentação da nossa aula, o objetivo aqui hoje é estudar as equações de estado cúbicas. Só para a gente recordar, equações de estado são definidas como funções matemáticas que correlacionam pressão, volume e temperatura, ou seja, correlações do tipo PVT, e essas correlações aparecem em uma equação única. As equações de estado elas são aplicadas para que a gente consiga determinar o coeficiente de fugacidade de uma mistura. Vocês devem lembrar que nosso problema ainda continua sendo aquele critério de equilíbrio de isofugacidade, que representava a igualdade dos potenciais químicos, que serve para que a gente determine as características de estruturas de equilíbrio do nosso problema. Então, a equação de estado é o meio que possibilita que a gente determine o coeficiente de fugacidade, que está diretamente relacionado com a fugacidade, para que a gente consiga determinar o equilíbrio do nosso sistema. Nessa parte aqui da disciplina, conforme eu já falei, a gente está interessado nas equações de estado cúbicas, que são equações de estado empíricas, ou seja, elas foram obtidas por meio de uma representação de uma equação que conseguia ter a habilidade, ser o polinômio mais simples que fornece aí o limite do gás ideal a um volume finito e consegue ainda representar os volumes molares das duas fases, da fase líquida e da fase vapor. Isso é mais visível quando a gente analisa um diagrama pressão-volume. Observem que, se a gente seguir essa isoterma aqui, da linha verde, ela corta a curva em dois pontos. Esses pontos representam as raízes de líquido e vapor, E aqui, se vocês observarem, essa linha aqui, traçada em azul, representa a equação cúbica que consegue encontrar essas duas raízes, tá? A gente tem essa raiz e teríamos aqui uma terceira raiz. Essa terceira raiz não teria significado físico, ela não serviria para a gente, mas ela serve aqui perfeitamente para que a gente consiga determinar e encontrar essas duas raízes que representam aí as características, os volumes molares da fase líquida e da fase vapor. A maior parte das equações de estado cúbicas elas possuem dois parâmetros, o A e o B. E elas podem ser generalizadas conforme a expressão que está representada aqui abaixo, onde P é igual a RT dividido por V menos B, menos A dividido pelo volume ao quadrado, mais UB vezes V, mais ômega, aqui um W, B ao quadrado. Nessa equação, a gente tem dois termos, um termo A e um termo B. O termo A ele é chamado de parâmetro de energia e ele é responsável por fornecer uma medida das forças de atração intermolecular que acontecem entre os componentes envolvidos no equilíbrio. O termo B ele é chamado de termo de covolume e ele representa aí uma medida do tamanho da molécula envolvida no nosso problema de equilíbrio.
Só para que fique claro, né, as equações de estado empíricas, elas são ditas cúbicas, né, porque a gente consegue escrever de forma completamente equivalente à expressão que a gente acabou de ver no slide anterior, a equação em termos do fator de compressibilidade. E com isso a gente consegue chegar no formato cúbico da nossa equação, tá? Observe que a gente tem aquela cúbica no fator de compressibilidade. Só para que vocês lembrem, né, o fator de compressibilidade, por sua vez, é definido como o produto de PV dividido por RT. E os termos Azão e Bzão aqui apresentados, eles são fatores aí de Azinho e Bzinho sendo determinados. Azão como Azinho, pressão total dividido por R ao quadrado, T ao quadrado, e o Bzão é Bzinho, pressão dividido por RT. Então tá aí a forma cúbica da equação de estado. A gente tem uma quantidade muito grande de equações de estado disponíveis aí na literatura e que tem aplicabilidade para muitos tipos de sistema e muitas condições específicas de operação. Dentre as duas equações de estado mais utilizadas, a gente pode citar a equação de estado de Peng-Robson e a equação de estado de Schwaber-Deleuze-Coulomb. A equação de Schwaber-Deleuze-Coulomb é essa aqui que aparece à esquerda e a equação de Peng-Robson é essa aqui que aparece à direita. Ambas têm ampla faixa de aplicação, elas são aplicadas a sistemas em múltiplas condições, aí, tanto de pressão, composição, temperatura, e isso se aplica tanto a sistemas com compostos polares como não polares. São equações muito robustas e que possibilitam o uso aí em uma ampla faixa de aplicação. No momento que eu libero essa aula, eu libero junto um exemplo aqui, onde a gente estuda um sistema de CO2 metanol a alta pressão, utilizando ambas as equações de estado. Então não deixe de dar uma olhada para que vocês vejam aí a similaridade entre elas nessa representação em específico. Só para recordar, o objetivo de interesse no uso das equações de estado é para determinar o coeficiente de fugacidade, que por sua vez está correlacionado com as fugacidades, que é o objetivo de cálculo de toda a nossa disciplina. O coeficiente de fugacidade pode ser determinado a partir dessa relação termodinâmica que correlaciona aí a equação no fator de compressibilidade com os efeitos da variação de pressão do nosso sistema. Quando essa equação é combinada com a equação previamente apresentada para a equação de estado de Schwaber-Deleuze-Coulomb, a gente consegue obter essa expressão para o Ln do coeficiente de fugacidade do componente I, e quando combinada com a equação de Peng-Robson, a gente obtém essa expressão para o coeficiente de fugacidade do componente I. Esse formalismo que eu apresentei para vocês até o presente momento, ele se refere à aplicação das equações de estado, tanto de Schwaber-Deleuze-Coulomb quanto de Peng-Robson, no cálculo de propriedade das substâncias puras. Quando a gente estende esses cálculos para misturas binárias ou sistemas de múltiplos componentes, as expressões dadas para o coeficiente de fugacidade passam a depender das formas das derivadas dos termos que contêm os parâmetros A e B em relação à composição. A partir dessas relações que a gente vê aqui, ó, o AI na mistura ele vai ser uma derivada de NA em relação a NI, mantendo T, P e NJ constantes, e a derivada de B vai ser a derivada de BNB em relação a NI, em relação com T, P e NJ constantes. Dessa forma, né, a gente pode pegar a equação de Peng-Robson e determinar a expressão para o coeficiente de fugacidade dela na mistura, que é dada por essa relação aqui embaixo. Observem que alguns termos são modificados, né? O B e I agora passa a ser essa derivada e não mais aquele termo direto. Da mesma forma, o A aqui representado passa a ser dado por essa derivada que vocês veem aqui. Esses parâmetros da mistura A e B, né, e essas derivadas parciais, elas passam a depender de um fator muito importante quando a gente se utiliza de equações de estado, que é a regra de mistura. As regras de mistura nada mais são do que expressões que correlacionam a dependência dos parâmetros da equação de estado com a composição, e elas podem ser subdivididas em três grandes grupos: as regras clássicas e suas derivações, as regras que se baseiam em modelos de energia de Gibbs de excesso e as regras dependentes da densidade. As duas últimas regras, né, as que agrupam o modelo de energia de Gibbs de excesso e as que apresentam dependência de densidade, são baseadas em conceitos de composição local, aquele mesmo conceito que norteou o desenvolvimento dos modelos de Wilson e NRTL para energia de Gibbs de excesso que a gente viu na unidade 3 da nossa disciplina. As regras de misturas clássicas, que são as que a gente vai usar aqui por questão de tempo na nossa disciplina,
elas propõem que as propriedades da mistura sejam as propriedades de um fluido hipotético na mesma temperatura e pressão da mistura, mas as constantes características dessa mistura, que a gente está criando esse componente hipotético, são ponderadas em relação à composição da nossa mistura real. A princípio, uma regra de mistura clássica ela é expressa como um parâmetro hipotético dessa mistura que a gente vai chamar aqui de Q. Então, esse Q vai ser definido como um somatório I e um somatório J de XI e XJ da propriedade QIJ. Isso pode ser aplicado tanto para o componente A como para o componente B, mas é muito convencional que a regra de mistura seja utilizada para apenas o parâmetro A da equação de estado cúbica e o parâmetro B é determinado, por sua vez, como uma relação linear. Dessa forma, a gente consegue expressar A e B dentro de uma regra de mistura com essas correlações. O A seria definido como um somatório I, um somatório J de XI, XJ e J, e o B seria um somatório I de XI, BI, onde o A e J seria definido como a raiz quadrada de AI multiplicado por AJ, que multiplica 1 menos KIJ, onde esse KIJ é um parâmetro de interação binária. Só para a gente definir aí os termos de forma adequada. Lembrando que essa expressão ela pode ser aplicada para expressões do coeficiente de fugacidade dentro de diferentes componentes, com misturas aí até com múltiplos componentes envolvidos no equilíbrio. E com essas equações que vimos até o presente momento, a gente finaliza o ponto de interesse para o procedimento de otimização. E aqui a gente vai aplicar subrrotinas de otimização para que a gente consiga determinar quantitativamente os valores do parâmetro KIJ, que é aquele parâmetro de interação binária que pondera a correção para o termo A da regra de mistura. E no caso de considerarmos também a regra de mistura quadrática para o B, aparece um segundo parâmetro de correção ajustável, que vai ser o LIJ. Para isso, a gente vai utilizar um ajuste entre dados experimentais e dados calculados, dado aqui por essa relação do AARD. Ela é definida como 100 dividido pelo número de pontos, que multiplica o somatório de I igual a 1 até N, de XI experimental menos XI predito, que é o valor calculado pelo modelo, dividido pelo XI experimental, mas esse mesmo somatório aplicado às composições aí da fase vapor experimentais e preditas pelo modelo. Isso aqui define a nossa função objetivo para o problema. Então, o que a gente vai buscar é otimizar um valor de parâmetro que minimize as diferenças entre os módulos dos valores relativos entre a medida experimental e o valor calculado pelo modelo, tanto para o x quanto para o y. A gente vai fazer isso aqui na disciplina com o auxílio de um software gratuito, mais uma vez. Esse software é o PE 2000, o instalador dele está disponível, tanto no link do vídeo que a gente faz, o tratamento de um dado com esse modelo, como no CGA de vocês. E esse programa ele foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa do professor Banner, no ano de 1985, na Universidade de Hamburgo. E o objetivo do desenvolvimento do programa foi propiciar à comunidade científica uma ferramenta gratuita, eficiente e capaz de correlacionar equilíbrio de fases, principalmente sistemas complexos, com o uso de equações de estado. A gente está utilizando aqui especificamente para representar esses sistemas de alta pressão, que normalmente apresentam grandes problemas ao serem representados com modelos de energia de Gibbs de excesso, porque a gente sai da faixa de validade desse tipo de modelo para essa situação de aplicação. Então, pessoal, esse era o assunto da aula de hoje. Espero que tenha ficado claro. Aqui estão as minhas formas de contato, em caso de alguma dúvida que tenha ficado com relação ao conteúdo. Essa aula finaliza o módulo 4 da nossa disciplina, apresentando aí toda a estrutura de cálculo, tanto pela abordagem Φ-Φ, quanto pela abordagem Gama-Φ, que a gente subdividiu lá na parte 1 desse módulo 4. E a gente se encontra, então, em alguma próxima aula ou atividade da nossa disciplina. Até lá!